everybody, how are you feeling today? I hope you're feeling very good and ready to start today's class. On today's class, we're gonna start the unit 6, which is gonna talk about great constructions. So you're gonna see beautiful places we have in our planet. The first one is gonna be Taj Mahal. So this is on page 58. But before we go, I wanna show you a video explaining the story of the Taj Mahal. This is a very romantic story. Se vocês não conhecem a história do Taj Mahal, ele é uma história bem romântica que foi um Ken que fez que construiu o Taj Mahal em memória à sua wife. E tem toda uma story aí por trás do Taj Mahal. I'm gonna show you a video about it. Let's go here, guys. Renowned worldwide for its beauty and symmetry, the Taj Mahal is the most famous landmark in India. Located near the city of Agra, the Taj Mahal attracts millions of visitors each year who come to see its beauty and remember the romantic story of its origins. The Taj Mahal, its name is Persian for crown of palaces, is an elaborate mausoleum or tomb. It was built more than 350 years ago by Emperor Shah Jahan of India as a memorial for his beloved wife, Mumtaz Mahal, who had died. Shah Jahan met his future wife when he was 15 years old, and she was 14, although they were not married until 5 years later in 1612. Their marriage was a happy one, as the two loved each other and were good friends as well. Shah Jahan gave his wife the title Mumtaz Mahal, which means chosen one of the palace, and together they had 14 children. It was while giving birth to her final child in 1631 that Mumtaz Mahal died. Shah Jahan was heartbroken and just let me explain here, guys, what happened. I said king, but no, it's an emperor. Ele era um imperador. Ele casou com a wife, né? E eles tiveram 14 children, 14 filhos. Ela faleceu quando ela foi dar luz ao último, e ele ficou heartbroken. Ele ficou muito chateado com isso, e ele depois acabou construindo Taj Mahal em memória à sua wife. Decided to build a memorial for his beloved wife in Agra, on the banks of the Yamuna River. Wow. Construction of the Taj Mahal began in 1632. It was an immense project. More than 20,000 workers were involved, and materials were transported by more than 1,000 elephants. The style of the buildings was inspired by Persian, Islamic, and Indian architecture, and the tomb was finished with huge slabs of white marble and decorated with many precious and semi-precious stones. Elaborate patterns of tile and even poems written on the walls in careful calligraphy decorated nearly every surface. The tomb took about 12 years to build, but the work was not over yet. The tomb itself is only part of a much larger complex and is surrounded by elaborate gardens with pathways and pools of water that are positioned to catch beautiful reflections. There are also minarets, a mosque, and a gateway. Construction of the rest of the complex took an additional 10 years, meaning that the entire project took 22 years to build. O projeto inteiro do Taj Mahal, não só o Taj, mas como outros lugares assim por fora, levou mais de 20 anos para ser concluído. Ela falou ali que tem alguns riozinhos assim por fora, né? Uns laguinhos por fora, que foi proposital para poder projetar na água a imagem do Taj Mahal. Foi por isso que eles ficam naqueles lugares que foi de propósito, para deixar a marca ali do Taj Mahal na água. The cost is estimated to have been 32 million Indian rupees, an equivalent of about 827 million US dollars today. It is said that Shah Jahan planned to build a second Taj Mahal across the river from the first, made completely of black marble, as his own tomb. But when his son overthrew him and rose to power, the plans were discarded. Whether this is true or not,
It is probably true that Shah Jahan did not plan to be buried in the Taj Mahal with his wife, but that is where his son buried him when he died. A slightly larger tomb for Shah Jahan was added next to Mumtaz Mahal's, marking the only place in the tomb that the symmetry is broken. Shah Jahan and his queen are not actually buried in the tombs that are on display. Those are empty. Instead, their bodies are buried beneath the Taj Mahal. There are two tombs, há duas tumbas lá, representando, né, os dois. Ele não queria ser enterrado lá, mas quando ele faleceu, o filho dele acabou enterrando ele do lado da mãe. Só que essas tumbas, elas estão vazias. Eles estão enterrados embaixo do Taj Mahal. Eles não ficam nas tumbas. Elas ficam vazias só como ilustração ali. Through the centuries, the Taj Mahal has survived. It has been described as poetry in stone and a teardrop on the cheek of time, and has been designated a World Heritage Site for being the jewel of Muslim art in India and a universally admired masterpiece. Today it is a symbol of India and one of the most famous landmarks in the world, as well as an enduring symbol of a love that was meant to last forever. I hope you enjoyed learning about the Taj Mahal today. Goodbye till next time. Yeah, very nice. O Taj Mahal é considerado uma das joias da Índia, né? E The Seven Wonders of the World, uma das 7 maravilhas do mundo também. Wow, guys, it's so beautiful. I didn't know all of this about Taj Mahal. It's a beautiful place. And a symbol of love. Ele é considerado também um símbolo de amor, que foi construído em cima disso. Wow, guys, so beautiful. So, imagine, guys, having something like this, even though you're dead, but amazing. Okay, guys, so today we are gonna check a grammar that is a little different. Guys, do me a favor here. Go to your books to this part here, okay, page 59. Today we're gonna see the deal. We're gonna see the difference between simple past and present perfect. Infelizmente eu não vou ter tanto tempo para trabalhar em cima disso quanto eu queria. Porque o simple past e present perfect, eles são, assim, vendo por todos os meus alunos, eles são uma coisa que... eles são algo que é bem confuso, Eu tentei deixar aqui o jeito mais simples, né? Para vocês poderem entender qual que é a diferença entre eles. Mas é uma coisa que a gente vai trabalhar a vida inteira, vai ter muita dificuldade. E só vai entender mesmo quando usar. Quando a gente usa, a gente consegue entender na prática, né? Não só teoria. Teoria é tudo bonito, mas na prática vocês vão conseguir entender melhor quando que usar ou não. Alright, so I put here for you the differences between one and the other, just for you to know. The simple past is to talk about something that happened at a specific time in the past. Então, o simple past ele é usado para falar de algo que aconteceu em um tempo específico no passado. Okay, that's the idea. While this present perfect used to talk about life experiences, not specifying when it happened. O present perfect, ele vai um pouquinho ao contrário. A gente usa bastante present perfect para falar sobre experiências de vida sem especificar quando que aconteceu. Então, qual que é a maior diferença entre os dois? O simple past, a gente entende e a gente fala também quando que aconteceu. Yesterday, last month. O present perfect, ele entra numa outra corrente. A gente não fala quando aconteceu. Nós entendemos que já foi um passado, vamos dizer assim, só que não especifica quando. O quando no present perfect não interessa, mas o quando no simple past interessa, ok? A maior diferença entre eles vai ser isso, o quando. A gente falar quando que algo aconteceu. Now let's see examples here. I put some examples for you. Claro, guys, esses exemplos que eu coloquei para vocês, eles são os exemplos bonitos, porque todos eles eu coloquei o quando, para vocês verem a diferença do próximo, tá? Infelizmente, nem todo mundo usa quando, né? Aí fica um pouquinho complicado a gente entender no começo, mas depois vocês começam a pegar a prática do que é simple past e do que é present perfect. Pay attention to my examples here. I went to India in 2019, okay? I went to India in 2019. Então, eu fui à Índia em 2019, ó. 2019 é passado, finalizou. Não vou mais, já acabou.
We took an exchange program in Madrid last year. Last year. Nós fizemos um intercâmbio em Madrid. Ano passado. Last year. Acabou. They bought the beach house 2 years ago. 2 years ago. Eles compraram a casa na praia há 2 anos. Há 2 anos, past. Então, nesses três aqui, vocês podem ver que eu ilustro com o quando aconteceu. In 2019, last year, 2 years ago. Ok? Now, let's see the present perfect, which is the idea is a little different. Present perfect, first of all, the structure is gonna change, ok? O present perfect, na verdade, agora os perfects, que vocês vão ver, né? Daqui pra frente, todo perfect vai ter um past participle. O past participle seria aquela terceira coluna da listinha de verbos. Example, se eu for conjugar o verbo have, eu vou ter o have normal, o had no passado e o had no past participle. Se eu for conjugar o verbo go, eu vou ter o verbo go, o verbo went no simple past e o verbo gone no past participle. Então, o past participle, ele é a terceira coluna. A gente chama ele de terceira coluna, que seria a próxima conjugação depois do simple past. O que vai acontecer? No present perfect, a estrutura muda um pouquinho, porque vocês serão obrigados a usar dois verbos. Sempre dois verbos, dá até para jogar um terceiro verbo aí se for present perfect continuous, tá? E aí vai ser assim, subject, ok? Have or has, we have a difference now. Se vocês estiverem falando de I, nananã, vocês vão usar o have. You, nananã, o have. We and they use have. But if we are going to talk about he, she, it, we are going to use has. Para as três pessoas aqui, para o he, para o she e para o it, nós usaremos o has, tá? Existe essa diferença entre verbos auxiliares. O have e o has são verbos auxiliares. Past participle, que é a terceira coluna, e o complement, quando necessário, o complement, para deixar a sentence de vocês mais chuchadinha. Alright, let's see some examples here. Brought some examples too. Present perfect examples. She has been to India several times. She has been to India several times. Ela foi à Índia várias vezes. Quando eu falo isso para vocês, ela foi à Índia várias vezes, não está acabado, não é uma ação acabada. Não quer dizer que ela não vá mais. Pode ser que ela vá, mas alguma vez no futuro. Então, eu meio que projeto também um talvez para o futuro, ok? She has been, that's the idea. Has, auxiliary verb, and then the past participle, the participle, okay? The other one, we have already watched this movie 10 times. Nós já assistimos a esse filme 10 vezes. Posso assistir mais? Yeah. Again, tô projetando para o futuro. Talvez no futuro alguma coisa aconteça novamente. Quando eu uso simple past, eu não abro espaço para falar sobre o futuro. Essa é a maior diferença. O present perfect, ele dá um talvez para o futuro. O simple past, não, simple past finalizou, acabou. Foi em 2019? Tá, foi aquele dia em 2019, fechou. Jane has studied about this before. A Jane já estudou sobre isso antes. Pode ser que ela volte a estudar, ok? Que nem a gente já estudou sobre present perfect em outubro, ok? We have studied about this before. We have studied about this before. Nós já estudamos sobre isso e estamos estudando novamente. Vocês provavelmente estudarão isso mais para frente. Essa é a ideia do present perfect. O present perfect, infelizmente para os non-native, para os learners, para aquelas pessoas que estão aprendendo inglês, o present perfect, ele entra como um monster, né? Porque a gente fala, por que eu vou usar present perfect se eu posso usar simple past que vai dar a mesma ideia? Não dá a mesma ideia. O simple past, ele é uma coisa que aconteceu, acabou. Foi aquele dia, foi aquela hora, foi e não é mais. O present perfect, ele vai falar sobre experiências de vida, sobre coisas que vocês podem repetir, que vocês podem voltar a fazer. Ou sobre coisas que estão acontecendo há um bom tempo e não acabaram ainda. Tem essa possibilidade de usar present perfect nessa ideia também. Ele é bem complexo, só que se vocês, uma hora, quando vocês tiverem mais extensão do que se trata, vocês vão ver que a gente usa muito mais present perfect do que simple past. Simple past é para falar de história, de alguma coisa que já passou e tal. Present perfect não, ele é um pouco mais vivo. A gente usa o present
perfect para falar sobre coisas que estão acontecendo. Se eu falar assim para vocês, I've been reading a very nice book. Eu estou lendo um livro bem legal. Quando eu tenho um tempinho, eu vou lá, leio o livro. Então, essa vai ser a ideia do present perfect, ok? Yeah? Hoje eu tô passando aqui um pouquinho do present perfect para vocês. A gente vai voltar a ver isso na próxima video class, tá bom? Depois, semana que vem. Yeah, next week. Nós voltamos a ver um pouquinho, agora só do present perfect. Simple past, não. Do present perfect. Uma coisa que eu quero que vocês fiquem conscientes. Qual que é a maior diferença? O simple past, nós falamos quando alguma coisa aconteceu. Então, se eu estou contando para vocês a história do Taj Mahal, é uma coisa que aconteceu, a história já passou. O present perfect é o contrário, a gente não especifica quando. A gente sabe que aconteceu, mas não especifica quando, porque pode voltar a acontecer. Sempre dá essa binha aí pro futuro, ok? Now, guys, let's do the deal here. I'm gonna check with you the text. Dialogue, no. I always say dialogue, but here the text. Page 58. Here, guys. We're gonna see some words involving the Taj Mahal, okay? The first one here is mausoleum. Mausoléu, okay? Mausoleum. In love memory of. Na memória de alguém, ok? Memorial, memorial, like we have in Portuguese. White marble. White marble is mármore, mármore branco, que foi o que eles usaram para construir o Taj Mahal. Semi-precious, semi-precioso, precious, precioso. Se alguém assistiu Lord of the Rings, O Senhor dos Anéis, eles falam precious toda hora, precious, my precious. E aí vai. Seven Wonders, as sete maravilhas, the seven wonders of the world, as sete maravilhas do mundo. Tourist attraction, uma atração turística. Historical monument, um monumento histórico, ok? So here, mausoleum, in loving memory of. Geralmente, isso aqui é aquela frase que eles colocam em graves, quando as pessoas morrem, eles colocam isso no... I forgot the name, guys. In the graves. I forgot the name in Portuguese. Quando a pessoa morre, eles colocam isso. A gente vê muito isso em filme. Que eles vão mostrar lá no cemitério, tudo, eles mostram isso. Na grave, que eu esqueci o nome em português, but that's okay. Memorial, white marble, semi-precious, semi-precious, precious, seven wonders, tourist attraction, and historical monument. Let's go here. Let me get the reading now for you guys about the Taj Mahal. So, the Taj Mahal is a famous mausoleum in India. O Taj Mahal ele é um famoso mausoléu na Índia, located on the banks of river Yamuna, localizado no rio Yamuna, in the city of Agra, na cidade de Agra. Mughal Emperor Shah Jahan decided to build a beautiful memorial in loving memory of his wife, Mumtaz Mahal, who died giving birth to one of their children in 1631. O imperador Shah Jahan decidiu construir esse memorial na memória de sua esposa, a Mumtaz Mahal, que morreu dando à luz a um dos seus filhos em 1631. Na verdade, foi o 14º filho que eles tiveram, que ela morreu no parto. The construction started in 1632 and took about 20 years to finish. A construção começou em 1632 e levou mais ou menos 20 anos para finalizar. Around 20,000 people and 1,000 elephants worked day and night. Por volta de 20.000 pessoas e 1.000 elefantes trabalharam dia e noite para construir o Taj Mahal. The monument is made of white marble. O monumento ele é feito de mármore branco. And different varieties of semi-precious and precious stones. E uma variedade de pedras preciosas e semi-preciosas. Tem até no vídeo eles falaram que tem algumas paredes que ela tem uma escrita de poemas. Uma escrita bem fininha, assim, de poemas. Delicada, né? Uma escrita delicada de poemas. All of these have made the Taj Mahal one of the most beautiful constructions in the world. Tudo isso fez o Taj Mahal uma das construções mais bonitas do mundo.
It has been elected one of the new seven wonders. E ele acabou sendo eleito uma das novas maravilhas do mundo. And millions of people have from all over the world have visited since its construction. E milhões de pessoas já visitaram Taj Mahal desde sua construção. It has become a very popular tourist attraction in India. E ele acabou virando uma atração turística muito popular na Índia. The historical monument includes a large garden, a reflecting pool, and a mosque. Esse monumento inclui também um grande jardim, a reflecting pool, que seria aquela piscininha ali que reflete a imagem do Taj Mahal. And the mosque, uma mesquita. A mesquita ela fica como se fosse um complemento do Taj Mahal. Ela fica do ladinho. A gente viu ela é uma marronzinha que fica do ladinho do Taj Mahal. It has inspired other ideas in the world, like a casino in Las Vegas and a theme park in China. E ela também acabou inspirando outras construções no mundo, como um cassino em Las Vegas e um parque temático na China. Yes? Alright, guys, so let's check it. Unit 6. Great Constructions. Taj Mahal. The Taj Mahal is a famous mausoleum in India located on the banks of River Yamuna in the city of Agra. Mughal Emperor Shah Jahan decided to build a beautiful memorial in loving memory of his wife Mumtaz Mahal, who died giving birth to one of their children in 1631. The construction started in 1632 and took about 20 years to finish. Around 20,000 people and 1,000 elephants worked day and night. The monument is made out of white marble and different varieties of semi-precious and precious stones. All of these have made the Taj Mahal one of the most beautiful constructions in the world. It has been elected one of the new seven wonders, and millions of people from all over the world have visited it since its construction. It has become a very popular tourist attraction in India. The historical monument includes a large garden, a reflecting pool, and a mosque. It has inspired other ideas in the world, like a casino in Las Vegas and a theme park in China. And such a beautiful place, guys. It's one of the places that I want to visit one day, the Taj Mahal. I think it's so beautiful. India has the beautiful part and the not so beautiful one, but this part of the Taj Mahal is something that I really want to visit one day in my life. All right, guys. So now we're going to do this deal here. Homework for you. You are going to do this here. Okay, page 59. They got it. Na, na, na. Basically, guys, for all of this, you are gonna use the text, okay? You're gonna use the text to answer all of these questions, okay? All of these sentences you gotta complete with the things that you're gonna see here on the dialogue. Super simple, not so difficult. I'm gonna check this homework tomorrow, okay? So do it now. Tomorrow we have video conference, and then I'm gonna check all of these on the video conference tomorrow. All right, guys? So that's it for today's class. Today we saw one of the great constructions of the world and one of the seven wonders of the world, uma das sete maravilhas do mundo. That is the Taj Mahal. All right? I'm going to come back with you tomorrow on the video conference, and I see you there, guys. Mwah. Thank you so much. Have a very nice day, and let's do the homework now. Bye-bye, guys. See ya.